A natureza humana de Cristo. A natureza humana de Cristo na Palavra de Deus. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Romanos 1,3. Acerca de seu Filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Romanos 8,3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. 1 Pedro 4,1. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Hebreus 2,14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Hebreus 2:16 e 17. Porque, na verdade, ele não socorreu aos anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Hebreus 5:7. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Hebreus 5:8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Romanos 9:5. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. 1 João 4:1-3. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo, segundo João 7. A natureza humana de Cristo nos testemunhos. Cartas me têm sido mandadas, afirmando que Cristo não podia ter tido a mesma natureza do homem, pois se o tivesse, ele teria caído sob tentações semelhantes. Se ele não tivesse a natureza do homem, não poderia ser o nosso exemplo. Se não fosse um participante de nossa natureza, ele não poderia ter sido tentado como o homem tem sido. Se não fosse possível que sucumbisse às tentações, ele não poderia ter sido o nosso ajudador. É uma solene realidade que Cristo veio para lutar a batalha como o homem, no lugar do homem. Sua tentação e vitória nos diz que a humanidade precisa copiar o padrão. Mensagens escolhidas, livro 1:408. Se tivermos em qualquer sentido um conflito mais severo do que teve Cristo, então ele não seria capaz de nos socorrer. Mas nosso Salvador tomou a humanidade com todas as suas desvantagens. Ele assumiu a natureza do homem, com a possibilidade de sucumbir à tentação. Nada temos a suportar que ele não tenha suportado. O desejado de todas as nações, 117. Aqueles que alegam que não era possível que Cristo pecasse, não podem crer que ele realmente tomou sobre si a natureza humana. Mas não foi Cristo realmente tentado, não somente por Satanás no deserto, mas durante toda a sua vida, desde a infância até o estágio adulto. Em todos os pontos ele foi tentado como nós. E em vista de que resistiu com êxito à tentação sob todas as formas, ele deu ao homem o perfeito exemplo, e mediante a ampla provisão que fez, podemos tornar-nos participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que está no mundo mediante a concupiscência. SDA Bible Commentary, volume 7, 929. O Filho de Deus se humilhou e tomou a natureza do homem após a raça ter errado 4.000 anos desde o Éden, e desde o seu estado original de pureza e retidão.
O pecado havia estado deixando suas terríveis marcas sobre a raça por anos, e a degeneração moral, física e mental prevalecia por toda a família humana. Cristo suportou os pecados e enfermidades da raça tal como existiam quando veio à Terra para ajudar o homem. Em favor da raça, com a fraqueza do homem caído sobre si, ele deveria enfrentar as tentações de Satanás em todos os pontos pelos quais o homem seria acossado. Review and Herald, Volumes 1, 143. Estava na ordem de Deus que Cristo assumisse sobre si a forma e natureza do homem caído para que pudesse ser feito perfeito mediante o sofrimento. Spirit of Prophecy, volume 2, 39. Ao tomar sobre si a natureza do homem em sua condição caída, Cristo não participou em nenhuma medida de seu pecado. Pudesse Satanás, no mínimo particular, ter tentado Cristo a pecar, ele teria esmagado a cabeça do Salvador. Mas o que se deu é que somente pôde ferir-lhe o calcanhar. Houvesse a cabeça de Cristo sido tocada, a esperança da raça humana teria perecido. A ira divina teria sobrevindo a Cristo tal como a Adão. Cristo e a Igreja teriam sido deixados sem esperança. S.D.A. Bible Commentary, volume 5, 1131. Ele, Cristo, tomou sobre sua natureza sem pecado a nossa natureza pecaminosa, a fim de que pudesse saber como socorrer aqueles que são tentados. Medical Ministry, 181.7. Pensai na humilhação de Cristo. Ele tomou sobre si a natureza humana caída, sofredora e degradada pelo pecado. Youth Instructor, 20 de dezembro de 1900. Jesus nasceu na lei da hereditariedade. Teria sido uma quase infinita humilhação para o Filho de Deus revestir-se da natureza humana mesmo quando Adão permanecia em seu estado de inocência no Éden. Mas Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Como qualquer filho de Adão, aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade. O que estes resultados foram, manifesta-se na história de seus ancestrais terrestres. Veio com essa hereditariedade para partilhar de nossas dores e tentações e dar-nos o exemplo de uma vida impecável. DTN, página 49. Satanás apontara o pecado de Adão como prova de que a lei de Deus era injusta e não podia ser obedecida. Cristo devia redimir em nossa humanidade a falha de Adão. Quando este fora vencido pelo tentador, entretanto, não tinha sobre si nenhum dos efeitos do pecado. Encontrava-se na pujança da perfeita varonilidade, possuindo o pleno vigor da mente e do corpo. Achava-se circundado das glórias do Éden e em comunicação diária com seres celestiais. Não assim quanto a Jesus, quando penetrou no deserto para medir-se com Satanás. Por 4.000 anos estivera a raça a decrescer em forças físicas, vigor mental e moral. E Cristo tomou sobre si as fraquezas da humanidade degenerada. Unicamente assim podia salvar o homem das profundezas de sua degradação. O desejado de todas as nações, página 117. Jesus poderia perder a vida eterna. Não obstante, ao mundo em que Satanás pretendia domínio, permitiu Deus que viesse seu filho, impotente criancinha, sujeito à fraqueza da humanidade. Permitiu que enfrentasse os perigos da vida em comum com toda a alma humana. Combatesse o combate como qualquer filho da humanidade o tem de fazer, com risco de fracasso e ruína eterna. DTN, página 49. A nova teologia da Igreja Adventista de hoje diz: no livro Movement of Destiny, Movimento Predestinado, por Leroy Edwin Fromm, publicado pela Review and Herald Publishing Association em 1971, nas páginas 468 e 469, Fromm cita o Dr. E. Schuyler English, editor de Our Hope Magazine, revista Nossa Esperança, sobre a natureza de Cristo. O Dr. English declara: ele, Cristo, era perfeito em sua humanidade, contudo era Deus, e sua concepção, sua encarnação, foi coberta pelo Espírito Santo, a fim de que não partilhasse da natureza caída, pecaminosa dos outros homens. Isto não é o que os verdadeiros adventistas creem, mas Fromm prossegue assegurando ao doutor
English que a maioria dos adventistas concorda com essa posição sobre a natureza de Cristo. Na página 470, Frum declara: nós, de nossa parte, lhe asseguramos ser precisamente o que de igual modo cremos. Revista Adventista, abril de 2004, página 12, diz: em verdade, Cristo não era filho biológico de Maria e, por isso, não herdou a natureza pecaminosa de sua mãe, como acontece com outros seres humanos. Livro Nisto Cremos, página 86, diz: aqui a divindade se interpôs. O Santo Espírito cobriu com sua sombra a Virgem e, permitindo a fraqueza que dela derivasse, proibiu a pecaminosidade. Livro Passaporte para a Vida, página 55, de Alejandro Bulon, diz: Jesus tomou a nossa natureza, sim, mas no mesmo estado de Adão antes do pecado. A doutrina que não confessa que Cristo veio em carne humana, como a nossa é do Anticristo, o dogma da Imaculada Concepção de Maria da Igreja Católica Romana. Com esse falso ensino sobre a natureza de Cristo, Jesus viveu quando na Terra num nível mais elevado e completamente diferente do homem que tem de lutar com paixões herdadas. E assim, Cristo não conhece e não experimentou o real poder do pecado. Mas esse não é tipo de Salvador que eu preciso. Preciso de um Salvador que foi tentado em todos os pontos como nós somos. H. Hebreus 4,15. O Cristo substituto que nossos líderes nos apresentam, devo rejeitá-lo e o rejeito. Graças a Deus, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Pastor M. L. Andreasen, Cartas para as Igrejas. Livro Estudos Bíblicos, CPB anterior. A 1979 confirma que Cristo veio com a natureza de Adão após o pecado, uma afirmação que contraria abertamente o que a nova teologia está ensinando atualmente. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Link do estudo completo em PDF nos comentários.